Olá, que Deus abençoe a todos os servos nesta semana que estamos iniciando. E, excepcionalmente, eu já quero aqui antecipar, lembrar que o nosso encontro nacional, que seria no início do mês de junho, por uma inspiração que Deus deu ao Bispo Macedo, pelo menos aqui no Brasil, nosso encontro nacional será no próximo sábado, dia 23 de maio. Portanto, nós estaremos adiantando o nosso encontro nacional. E agora, antes de falar mais sobre a reunião que teremos, eu gostaria de compartilhar com todos um pensamento, uma meditação. Aqui no livro de Salmos, no capítulo 7, no versículo 11, só que eu vou ler na versão revista e atualizada, que eu acho que se encaixa melhor com a ideia que a gente quer passar. Está escrito assim: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Preste bem atenção nisso. Deus que sente indignação todos os dias. Ora, como é que um Deus que é amor pode todos os dias sentir indignação? Porque é isso que eu entendo, né? Ontem Deus sentiu indignação, hoje Deus está sentindo indignação, amanhã Deus vai sentir indignação, mas Ele não é amor? Por que Ele sente indignação todos os dias? Ora, justamente porque Ele é justiça. Aliás, o início do versículo diz: Deus é justo juiz. Ou seja, o que acontece quando, por exemplo, você está lá na sala da sua casa e você vê na televisão a notícia de que um adulto violentou uma criança, de um idoso sendo espancado. Câmeras registraram lá algum tipo de atrocidade. O que você sente naquele momento? Você fica indignado, porque você está diante de uma injustiça. Mas o que chega diante dos nossos olhos é nada diante do que acontece no mundo. A gente só vê o que os nossos olhos veem. A gente só enxerga, só vê aquilo que está diante dos nossos olhos. Nós não vemos o que acontece no mundo todo. Agora, imagine Deus. Deus vê tudo. Deus vê tudo, todas as injustiças que estão acontecendo agora, nesse momento, Deus está vendo. Ele não precisa que alguém registre isso com câmeras para Ele ver. Ele vê tudo, ele é onipresente. Então, Ele vê todas as injustiças. Deus vê muito mais injustiças do que justiças no mundo. A injustiça prevalece, a mentira prevalece, o mundo jaz no maligno. E quando nós, por exemplo, vamos falar agora do documentário da Ucrânia, né? O documentário que está lá em 2 episódios no Univer Vídeo, mostrando o trabalho dos pastores na Ucrânia. Ora, quando nós vemos aquilo, nós nos sensibilizamos, nos emocionamos, não é verdade? Por quê? Porque nós vemos a necessidade da obra de Deus e a diferença do que é fazer a obra de Deus lá e aqui, no Brasil, por exemplo. Eu sei que esse vídeo chega a outros países. Mas, quando nós vemos, nós temos uma reação. Não é verdade? Então, mas imagine o que acontece na obra de Deus em outros países, porque a Ucrânia é um caso, há outros países em guerra. Há outros servos vivendo outros tipos de dificuldades. Agora, se coloque no lugar de Deus.
Deus vê, mas ele é espírito. E ele só pode fazer alguma coisa contra essas injustiças, levando a justiça ao mundo, através de pessoas. O Espírito Santo, ele não pode fazer a obra de Deus sozinho. Ele a faz em parceria com os servos de Deus. Não foi o que o apóstolo Paulo disse, que nós somos cooperadores com Cristo? Então imagine você vendo todas as injustiças do mundo, sendo você Deus, querendo salvar as almas, querendo mudar a situação do mundo, querendo alcançar as pessoas, mas você fica na dependência de servos que possam ir por você. Aí a gente pode lembrar do que Deus disse através do profeta, né? A quem enviarei? A quem enviarei? Deus precisa de pessoas para usar. Ele é espírito e ele precisa de um corpo para se manifestar. Assim como o diabo precisa de corpos para fazer a injustiça que é a obra dele. Só que o diabo tem fartura, né? Tem muito mais gente disponível para o diabo do que para Deus. Então, eu estava meditando nisso aqui antes dessa gravação e lembrando, por exemplo, do que aconteceu com Moisés, né? Moisés estava lá na terra de Midian, constituiu família, longe do Egito. E quando Deus o chamou lá no Sinai, e Deus disse que era para ele ir para o Egito, Moisés disse assim, manda outro, manda quem o senhor tem que enviar, menos a mim. E aí usou a desculpa de que não sabia falar bem, era pesado de língua. A Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu contra ele. Por quê? Porque Deus estava vendo o que acontecia com os hebreus lá no Egito. Moisés sabia, tinha informações quando viveu lá, mas muitos anos tinham se passado, ele não estava vendo. Ele viu quando ele foi para lá. Então, Deus, ele conta conosco. Ele é o Deus que sente indignação todos os dias. E não precisa apenas a gente pensar na Ucrânia, ou na África, ou em outros países do mundo, onde as pessoas enfrentem dificuldades, onde o Evangelho enfrente dificuldades. Não precisa. Perto da gente acontecem tantas coisas que a gente nem vê. Por isso, o que a gente precisa é dizer assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu quero que a minha vida esteja à disposição do Senhor. Para onde? Como? Não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Deus está procurando pessoas que possam ir por Ele. Perto ou longe, não importa, mas que seja onde Ele quer que a gente esteja. Eu creio que esse documentário está servindo para nos levar a uma reflexão. E dentro disso, o Bispo Macedo teve uma inspiração e no dia 23, neste próximo sábado, repito, pelo menos aqui no Brasil, nós vamos assistir cenas inéditas do documentário que não estão no Univervídeo, que as pessoas não estão tendo acesso. É um conteúdo, nós vamos ter cenas exclusivas para a reunião dos servos neste sábado, dia 23, às 18 horas, desde o Templo de Salomão, com transmissão para todo o Brasil. Mas medite nisso. Salmos, capítulo 7, versículo 11. Revista e atualizada diz assim, Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. E quem é de Deus sente o que Deus sente, quer o que Deus quer. Quem é de Deus faz o que Jesus faria. OQJF, não é? Que Deus tenha misericórdia de todos nós e que o Espírito Santo nos guie e nos ajude. Lembre-se, ninguém pode ganhar alma sem renunciar, sem sacrifício, sem abnegação. Tire da Bíblia o sacrifício e você vai ter apenas mais um livro de história, no caso da história da humanidade e principalmente de Israel.
Nos vemos no próximo sábado. Que Deus abençoe a todos. Continuem com o responsável local.